Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez para estar conosco aqui da Logcomex e os nossos convidados para falar do tema que segue, né, tendo aí bastante evidência, que é a do INPE. Nós estamos iniciando a semana do INPE. Esse é o primeiro dia, né, o primeiro episódio. A gente convida vocês a nos acompanhar durante esses 3 dias, né? É hoje e mais 2 dias aqui nós estaremos falando sobre tudo, né? Desmistificando. Hoje a gente vai desmistificar o tema do INPE, né? A intenção é a gente nos aprofundar aqui realmente sobre as principais dúvidas, né? A gente tem ouvido muito comentário aí no mercado de gente ainda bem insegura, não saber direito quais são os papéis, né? Muito se fala sobre quais são as responsabilidades. A gente sabe que é uma mudança grande que vai trazer um impacto real aí para o mercado brasileiro. Então, é importante, né, esse preparo e que a gente realmente fale sobre esse assunto o quanto a gente puder, né? Seja em fórum, seja online, de maneira assíncrona. A gente está muito presente e ativo, então, falando sobre isso. E hoje a gente está aqui com 2 convidados super especiais. A Amanda, né, que já é nossa conhecida, já vem trazendo aí uma um bom contexto aí de tudo que tem acontecido, acompanhando o cronograma, né, trazendo profundidade. Amanda, que é Head of Energy da Interfreight, e o Roberto Raia, que é perito da Receita Federal e da Justiça Federal, né, Raia? Eu vou deixar que vocês se Sim. apresentem, primeiro a Amanda, depois o Raia, e aí a gente já pode começar o nosso bate-papo. Oi, pessoal. Não, eu gostaria de agradecer a todo o time Logcomex e assim destacar a importância da semana que vocês fazem, né? Eu também tive a honra de participar da primeira semana Supply Chain, agora de volta aqui na semana do INPE, nesse momento tão importante para o comércio exterior, que, né, de ampliação da obrigatoriedade do cronograma da do INPE. Então, é um prazer estar aqui com a minha dupla Mone, meu grande amigo Raia, que admiro tanto, então tenho certeza que será uma gravação produtiva. Eu quero agradecer o convite da Logcomex. Fiquei sabendo que a Amanda, praticamente alguns dias antes, nós que estaríamos fazendo esse podcast aqui, essa gravação. Fiquei muito feliz, porque a gente já se conhece há algum tempo, inicialmente profissionalmente, depois ficamos amigos. Eu sou fundador da Raia Consult, e a minha experiência é classificação fiscal. Milito esse tempo há 28 anos. Obrigado a todos. Muito bom, gente. Obrigada por terem se apresentado. Então, vocês já entenderam, quem está aqui, né, nos acompanhando, que vai ser uma conversa realmente de peso, né? O pessoal aqui, a Amanda e o Raia, eles vão trazer para a gente realmente pontos muito esclarecedores, né? Eu sempre puxo, Amanda e Raia, para todo mundo, né? Que quando a gente começa a falar sobre essas mudanças todas, sobre tudo que tem acontecido, eu sempre trago à luz o advento, né? Que aconteceu há alguns anos atrás, lá para 2017, 2018, que foi a primeira virada ali da exportação, né? Acho que todo mundo que viveu isso conseguiu sentir um pouquinho, né, de como se preparar, né, quais são as consequências de não se preparar. Só que quando a gente passou por aquilo, né, ficou um tempo ali até tudo se estabilizar. Eu acho que essa especialização do RAI em classificação fiscal, inclusive, né, uma das coisas que mais pega, né, a gente percebe realmente que existe realmente uma insegurança de todo o público, né, que está inserido, que está envolvido nesses processos. E quando a gente fala da importação, né, e todo, vamos dizer assim, esse tempo que a gente tem acompanhado as fases, né, os momentos de implementação, os testes que são realizados, né, muitas vezes a comunicação, ela deixa as pessoas na dúvida um pouco, né, poxa, eu estou lendo aqui uma notícia que saiu, mas será que é por conta do ponto X ou do ponto Y? A gente percebe realmente, de fato, uma insegurança. Então, acho que é legal a gente começar esse bate-papo aqui, aí eu puxo você, Raia, para a gente entender um pouquinho, né, sobre o novo processo de importação, o que é isso, né, de fato, né, e por que ele existe, né? Então, por que ele foi idealizado, né? Acho que é interessante a gente resgatar um pouquinho esse histórico, porque a gente já está aí, há quase 10 anos, né, trabalhando em cima de um cronograma, dada a sua complexidade. Então, acho que é legal a gente resgatar, assim, a origem, né, a motivação disso tudo. Eu vou fazer um paralelo aqui com uma experiência que eu tive, acho que foi 2019. Vou fazer um paralelo da do INPE com a experiência que eu tive. A Organização Mundial das Alfândegas, sempre faço alguns treinamentos lá,
quando você termina o treinamento, você tem a oportunidade, normalmente, de visitar algum porto. O porto que, na época que nós fomos visitar, foi o porto de Roterdã. E aí, assim, a estrutura é algo fantástico, né? Porque eu nunca tinha visto, quando eu fiquei na dúvida, já frequentei muito o Porto de Santos, e quando você vê o Porto de Roterdã, você olha e fala, não, realmente isso é porto? Aí nós fomos para a unidade como se fosse Receita, mas seria o Customs. Quando eu olhei, eu falei assim, será que eu estou no Google? Porque o prédio envidraçado. Aí, quando eu entrei, tinha um jeitão de Google, né? Aí a pessoa que veio dar uma palestra, primeiro assim, uns trajes como se fosse trajes da Força Armada, assim, impecável. E aí ele começou a falar tudo, tal, e a gente foi verificar depois a parte da conferência. E um dado que eu achei importante que ele comentou foi assim, que a quantidade de fiscais estavam diminuindo, isso era um ponto que estava diminuindo, e naquela época, eu visitei, acho que no meio do ano, ainda a questão de raio-x dos containers ainda era manualmente. Tinha uma pessoa que verificava aquilo manualmente. E ele comentou, falou assim, olha, no final do ano a gente já vai ter um software para fazer isso. Então, eu vejo a seguinte situação. Primeiro, que com toda a questão de conformidade que a Receita quer fazer, ela quer ter essa possibilidade, e também com relação à contratação, que você pode ver que também os índices, pelo que eu entendo, não estão elevados em termos de contratação, ela o que está fazendo? Está sistematizando tudo isso daí para ter as informações necessárias. E praticamente, como hoje todo mundo entende, o que vale hoje é o quê? Os famosos dados. Essa informação que todo mundo necessita. Essa informação. E tem uma amiga da Receita que ela brinca, ela fala assim, a Receita, quando te pede uma informação, é só para confirmar se você vai falar a verdade. Então, eu acho que é bem pontual, eu acho que esse é o caminho, e eu diria que praticamente, eu vim pensando no tema que a gente ia falar sobre do INPE, e eu diria assim, que para mim a do INPE é um hub de informações. É um hub onde vai centralizar todas as informações, e no toque mágico você vai saber tudo. Essa é a visão que eu tenho. Vamos ver o que a Amanda acha. E eu acho que é legal, antes da Amanda trazer o ponto dela, que uma vez a gente fez uma analogia, né? Quando começou a se formar ali a ideia do portal único, primeiro que a gente já se coloca nessa posição mesmo de, poxa, estamos atrasados, né? Quando a gente fala de nível Brasil, a gente tem muito potencial falando de tecnologia, principalmente a gente estando tão próximo assim, de projetos que a gente sabe né, que podem fazer um efeito mega, vamos dizer assim, transformador realmente né, nesse mercado, e a gente brincou, eu lembro que uma ocasião a gente falou assim, olha, é como se o Portal Único ele fosse um grande armazém digital, né, onde tudo que está acontecendo você consegue agora acompanhar, porque historicamente, é bem interessante a gente vir pontuando, né, esses momentos que acabam acontecendo. Eu tive uma aula numa época de pós-graduação com um professor que ele participou da construção do Syscomex Carga, né, então assim, eu achava ele crânio, né? Ele fazia assim, uns cálculos, eu admirava muito assim, aquele conhecimento, porque eu acho que esse nível de complexidade, você participar dessa construção, eu admiro demais, assim, né? Isso lá naquela época, há alguns anos atrás, aí mais de 10 anos atrás, ele já estava lecionando, né? Já tinha acontecido. Mas quando a gente olha a ideia do Portal Único, né? E tudo que ele vem trazendo, a gente fez essa associação. Poxa, então você não tem mais pedaços de coisas que foram sendo construídas porque mudou a legislação, ou porque a própria tecnologia realmente ela está avançando, então foram construídos uns pedacinhos de coisa para que tudo se conectasse, e agora você pode contar com algo um pouco mais moderno e que traz um pouco mais de transparência para todo mundo que está envolvido, ou seja, o processo que começa aqui, termina ali, e você tem exatamente a visão disso tudo, né? Eu gostei de você ter trazido esse ponto de Rotterdam, porque a gente vê muito na internet, né? São cases que a gente utiliza realmente quando quer se inspirar em coisas mais tecnológicas, né? Realmente mais modernas, e aí a gente começa a olhar o quanto que o Brasil ainda está carente disso tudo, né? E aí, quando a gente fala de 10 anos também de cronograma, já mostra um pouquinho que a nossa realidade está um pouquinho descolada, né? De repente, dos portos mais modernos aí do mundo, né, Amanda? Nossa, vocês já falaram bastante coisa sobre esse redesenho da importação no país, né? Eu acho que a informação era muito descentralizada e com o avanço da tecnologia, aplicação de inteligência artificial, você precisava padronizar isso. Teoricamente, você teria um portal único, né?
com base na tecnologia do single window, em um conjunto de módulos ali que seria a constelação do INPE, onde você entraria, por exemplo, não teria um sistema do anuente, você teria ali tudo, né, num portal único, vamos dizer assim, reunido de informação, e a própria Receita Federal dando os inputs de atributos de como você deveria descrever de forma completa uma mercadoria. Na prática, a gente vê que a ideia foi concebida de um jeito e na prática foi para go live de outro, até pelo que a Mônica acabou de falar, de 10 anos de cronograma, né? Então, uma década, você tentando implementar uma nova forma de importar no país, você precisa considerar que algumas coisas, né, avançaram ao longo desse tempo. Se a gente traçar um paralelo com a reforma tributária do consumo, que está aí agora acontecendo, o SERPRO desenvolveu todo o sistema de reforma tributária em 2 anos, e o Portal Único ele precisa ser adaptado agora para os novos tributos, então existe uma linha dentro da Receita Federal que já verbalizou a seguinte frase: o Portal Único nasce desatualizado e obsoleto, portanto precisa de atualizações e ajustes. Mas até pelas dúvidas, né, Mônica, que a gente via recebendo das últimas lives, para dar esse step back e entender que, bom, declaração de importação será descontinuado, licença de importação será descontinuado, a LI substitutiva não existirá mais, existe um novo contexto surgindo aí, que é do INPE, LPCO, PCCE, e o nosso público aqui de comércio exterior já deve estar com isso na veia a essa altura do campeonato. E eu acho que é bem importante você trazer esses tópicos, Amanda, do que né, do que, enfim, se encerra ali e acaba sendo de fato descontinuado, para a gente olhar para o novo, porque o que eu percebo, né, muito dessas conversas, dessas trocas, assim, para quem já está mais ambientado, para quem já está, vamos dizer, colocando isso em prática, fica mais fácil, né? A gente troca com muitos profissionais que assim, olha, eu tentei, foi dessa forma, voltei, vi que estava em teste, tirei dúvida. Então, quanto mais você está próximo, a gente já falou isso em outros fóruns também, quanto mais você está utilizando realmente o novo sistema, à medida que a oportunidade vem, né, para aquele momento, para aquela fase, você também tem a oportunidade de contribuir e, naturalmente, aprender. Porque é o tipo de coisa que somente a prática realmente que vai fazer você entender cada passo, né? Tirar um pouco, talvez, essa insegurança. Mas, ao mesmo tempo, ainda existem profissionais que eles se sentem, sim, inseguros, porque, querendo ou não, o novo, né? A gente que é ser humano é assim mesmo, a gente olha para... Eu estava brincando hoje, inclusive, né? Eu estava almoçando e o pessoal estava falando, olha... Mônica, eu falei assim, nossa, atualizou o Instagram aqui, né? Eu não tô conseguindo mexer aqui, gente. Ele falou, nossa senhora, eu falei, meu Deus, eu falei, não é você que mexe com tecnologia, eu falei assim, mas é que muda. Aí você já não quer mais, eu já me irritei, já fechei o Instagram, já não quero usar, entendeu? Imagina você precisar de algo que você precisa para o seu dia a dia, né? O que eu percebo muito é o receio de errar, e neste erro você ter ali uma consequência, né? E aí, quando eu falo disso, o que eu percebo, eu quero muito ouvir vocês, né? Eu acho que é muito importante, assim, ter outras visões, né? As nossas conversas aqui, as nossas lives, elas têm esse intuito de realmente esclarecer, de pegar na mão realmente do importador, de pegar na mão do despachante e falar, olha, vem cá, né? A gente está junto, a gente consegue resolver isso junto, que eu percebo assim, para o importador, existe realmente toda a complexidade, toda a adaptação, mas, naturalmente, ele vai transferir a parte dessa responsabilidade, por isso até eu comentei a questão de classificação fiscal e tudo mais, né, para o despachante, né? Então, hoje, o despachante, no cenário atual, né, ele tem aí esse viés um pouco mais operacional, vamos dizer assim, né, mais braçal ali, né, e corre aqui. Isso que a gente já viu essa profissão, né, essa figura já evoluir ao longo do tempo, porque parou de correr um pouco, né, agora ele já está sentado, mas ainda assim tem muito trabalho para fazer. Só que eu percebo essa insegurança até mesmo sobre os papéis. Porque, poxa, então tá, esses módulos, eles deixam, né, passam a ser descontinuados, a gente tem catálogo de produtos, LPCO e a do INPE. E aí, né, vai ser mais moderno, vai ficar mais fácil, vai estar integrado, o que eu faço agora, né? E aí, eu sempre reforço isso, assim, que a figura do profissional de comércio exterior, dedicado, exclusivo para um mercado específico, ou o próprio despachante em si, é quem detém todo esse conhecimento, né? É como se fosse, sei lá, um advogado que lê
lê muito, né? Tem ali a legislação na ponta da língua e ele vai estar o tempo todo estudando, isso não vai morrer, não vai ser substituído, não há máquina que substitua aquele profissional. Então, eu queria convidar vocês também a comentar um pouco sobre essa mudança, né, desses módulos e a atuação desses profissionais frente a essas mudanças. Raia, acho que pode trazer primeiro, né? O que eu ia comentar, assim, isso me lembra, vocês são muito novas, mas isso me lembra eu praticamente, minha jornada como engenheiro credenciado na alfândega foi justamente quando entrou o Siscomex. E o que a gente tinha naquela época era, assim, alguns fiscais com uma idade mais avançada, e aí praticamente... 90 quanto, Raia? 95? 98? Eu entrei em 97. 97. Então, o que eu lembro muito é assim, porque eu cheguei querendo saber o que era uma DI de papel, mas já não tinha DI de papel. Eu sempre ouvia, porque algumas empresas que eu trabalhei, a gente trabalhava com concorrência, e quando chegava a concorrência, o pessoal colocava na concorrência, olha, tem que apresentar a quarta via. Eu falava, quarta via, que quarta via é isso? Aí depois eu fui entender, achei interessante, só que eu nunca vi a quarta via, eu vi uma quarta via muito depois de uma foto. E aí, se você for pensar em transição, que eu acho que é algo muito comum, os despachantes estavam ensinando a fiscalização, a usar o computador, a usar o sistema e tudo isso daí. E aí, se você for imaginar, acho que é como uma nova tecnologia, é como que você tem um funcionário que está vindo à tua equipe, por mais que ele tenha uma determinada experiência, ele vai ter que entrar e vai ter que adquirir aquela cultura, onde inicialmente a gente sabe que vai ter uma defasagem de aprendizado e depois isso entra no ritmo, vamos dizer assim. Então, se você imaginar a questão mesmo do despachante, aquela figura do despachante do passado, que praticamente, o que era o despachante? Levar uma documentação, checar, ficar numa fila enorme. A época que eu me credenciei, tinha, assim, 15, 20 pessoas para falar com a fiscalização. Então, praticamente com o Siscomex, já foi uma mudança muito grande. Quando a gente vem para do INPE, é também uma mudança. E se você for ver quem está mais antenado e quem teve um esforço muito grande, os próprios sindicatos, tanto do Rio de Janeiro, São Paulo, treinar as pessoas, porque abriu uma porta muito grande. O despachante deixou de ser praticamente aquela pessoa que tinha os atos de entregar uma DI e tudo isso daí, ele começou a ser um consultor. Então, vem cá, traz o problema, vamos ver o que a gente acontece. Por quê? Porque o que vocês comentaram, de você já ter tudo isso daí centralizado, você ter praticamente um hub de informação, isso é excelente. E tanto é excelente porque o que acaba acontecendo com tudo isso? Você também municia o importador, porque em muitas situações o importador ficava sem informação alguma. Então, eu vejo o papel do despachante como uma transformação. Eu acho que é aquela mesma situação quando, por exemplo, alguns anos atrás, você teve a Revolução Industrial e se falava, nós vamos perder os nossos empregos, que nem se fala agora, a IA... Não é isso, é questão de você transformar e se adaptar. Agora, cabe cada um estudar, se dedicar e aprender. E a gente pode até falar até com louvor o pessoal lá do próprio da Secretaria de Comércio Exterior, eles fizeram muito treinamento, eles apresentaram muitas situações de Twimp, tiveram muita coisa a fazer. O que eu acho, depois a Amanda com certeza vai complementar, o que eu acho é que em algumas situações o empresariado, até algumas pessoas da consultoria, achavam que isso não ia acontecer. Só que o single window é praticamente algo que vem da OMA, né? Então, esse é o meu posicionamento. Muito legal. Vou pegar algumas frases ali que a Moni falou, né? Eu acho que toda vez que a gente se depara com algo novo, nós temos alguns aspectos a serem considerados. Por exemplo, tem a turbulência de entrada, é um novo sistema, você precisa se adaptar, como a Moni deu o exemplo aqui, né? Mas tem também uma questão da gestão da mudança, né? A gente fala muito olhando para o importador, mas se a gente olhar para o auditor na ponta, o que está ali fazendo a liberação aduaneira de uma DUIMP, de um documento novo, ele também tem a curva de aprendizado. O que eu percebo é que existem conhecimentos diferentes, tanto nos importadores, quanto dentro da Receita Federal, quanto dentro das secretarias de Fazenda, tanto dentro dos anuentes. Existe um comitê gestor que está muito ciente dessa nova tecnologia, desse novo sistema, né? E aí, assim como o Raia mencionou do despachante aduaneiro se reinventar, de agregar valor, eu acho que o importador ele não consegue
começar 100% pronto sem auxílio de tecnologia, por exemplo. Então, é uma coisa muito importante e nova no contexto do comércio exterior, né? Porque quando a gente para pensar, existia uma interdependência, né, de uma cadeira de um prestador de serviço, que era o despachante de confiança, onde você tinha ali dado a sua procuração para ele, e também uma questão de você classificar aquela mercadoria com aquela iniciativa, porque sempre foi feito assim, ou porque o fabricante me falou que era assim e eu nunca fiz um double check. Então, isso muda um pouco a forma de você fazer comércio exterior, quando você precisa sentar na sua cadeira, criar um business case, sanear tudo aquilo que você classificou, ter a segurança, né, de que você tem todos os datasheets, todas as informações para seguir com essa importação. Então, são várias situações que precisam ser consideradas para a entrada desse novo sistema. O que acontece também é um próprio encorajamento da parte da Receita Federal para que a gente teste, né? Como a Mani já falou, temos que testar, temos uma janela onde a Receita Federal precisava, né, receber informações para destravar alguns erros, algum gap que existia para o fluxo seguir. Se a gente não participou dessa consulta pública, desses testes, a gente queimou a largada e a gente já vai entrar na obrigatoriedade tendo que fazer aquele fundamento legal, aquele anuente na DUIMP, e saindo prejudicado. Então, é o que eu sempre falo, né? A DUIMP é uma realidade há muito tempo. Então, não é porque o cronograma ele está obrigatório agora que o sistema já não estava pronto para aquele tipo de operação. Ele já estava pronto, só não estava obrigatório, né? Perfeito. E uma coisa, Rai, acho que você consegue trazer para nós, né, para complementar um pouco do que a Amanda está trazendo, olhando para o cenário atual, né, para tudo que já veio sendo, aliás, construído, né, / utilizado aí por muitos usuários, enfim, né? Quais seriam os erros, né? Aqueles erros que são mais comuns, né? Aquelas situações em que o usuário, até aquele que não participou de teste nenhum e que vai se deparar realmente com essa situação, quais são os erros que ele pode vir a encontrar, né? E quais são as dicas que, eventualmente, vocês, ou orientações, instruções que você conseguiria deixar aí para o pessoal já seguir? Eu penso assim, né? Eu vou muito pautado para a classificação de mercadoria, né? Eu vejo assim que praticamente ao longo dos anos nunca existiu uma preocupação tão grande quanto existe agora na classificação de mercadoria. Isso nunca existiu no Brasil. Então era muito assim, vamos deixar ver o que vai acontecer, né? E o que a gente tem de exemplo de várias empresas que trabalharam e deu certo foi o planejamento. Agora, o que eu cheguei a comentar até uma época que era alguma coisa assim particularmente estranha, porque, por exemplo, numa época tinha no mercado que a pessoa falava assim, eu estou vendendo classificação de mercadoria com os atributos. Uma amiga minha de uma multinacional comentou isso. Só que na época os atributos não tinham sido nem lançados. Então eu acho que o que você tem que pensar assim, você tem que ter um planejamento. Em termos, se você não fizer isso, uma lição de casa, se a tua classificação não for feita no teu ambiente ou como empresa que você tem parceira, você tem que entender muito bem o que ele vai te entregar. Porque o que eu percebi ao longo do último ano, vamos dizer assim, houve um movimento para atender a necessidade de atributos, catálogos de produtos, tudo isso daí. Só que o fato principal que não estava existindo era assim, a fundamentação na classificação da mercadoria. Então, você tem hoje um sistema que ele te ajuda muito, onde você vai ter todas as informações de um catálogo de produto, você vai ter todas as informações rápidas, se institui uma determinada NCM, você insere os atributos, só que você não tem a fundamentação. Então, pensando muito na atuação, quando eu tenho de laudo técnico do desembaraço aduaneiro, eu até brinco. O que é a fiscalização? Fiscalização adora papel. Hoje, o catálogo já está no sistema. Mas, então, você tem que ter uma situação que você possa fundamentar por que você chegou naquela classificação. E o que acontece hoje, o que eu vejo é, primeiro, só indico a NCM. Então, para mim, eu acho errado. Segundo, quando fundamentam regra 1 e regra 6. No meu ponto de vista, isso não é fundamentar. O fundamentar é você criar toda a informação. Olha, é regra 1, porque você tem a nota de cessão,
você tem a nota de capítulo, você tem a NESH, você tem todas essas informações e você tem que deixar isso muito bem documentado, porque há um up-to-date de tempo em tempo. Então, é algo que você também tem que fazer uma revisão. A gente tem históricos, por exemplo, quando entrou a TEC 2022, que algumas empresas, foi a primeira vez, desde que eu atuo nesse mercado, que a TEC, as atualizações do sistema harmonizado, realmente acabou entrando ali num prazo considerável. Algumas empresas não atualizaram. Passou 6 meses, a Receita bateu na porta e falou, gente, vocês estão classificando errado. Não, mas eu tenho certeza que a classificação está certa. Sim, mas mudou a TEC, mudou o sistema harmonizado e você não fez a atualização. Então, eu acho que agora as empresas vão ter essa preocupação de deixar os sistemas atualizados. E, para mim, a principal dica é planejamento, treinamento, porque não tem como, se você não pensar em treinamento, você tem que treinar a tua equipe. Eu acredito que a gente está saindo de uma situação no Siscomex, que já foi uma evolução, indo para a do INPE, onde você tem uma abertura muito maior, você tem que ter pessoas treinadas, e reforço, fundamentação na classificação de mercadoria, mais ou menos no escopo que eu atuo, né? Muito legal. E até, né, complementando aqui, enquanto o Raya falava, me deu um insight. Hoje, uma descrição completa, o pontapé inicial é a correta classificação fiscal, porque se você não está classificando correto, você muda seus atributos e aí, consequentemente, você vai descrever aquela mercadoria de forma incorreta. Então, o NCM, ele é o start dessa operação aí, né? E eu acho que essa construção, né, a gente pode chamar realmente da jornada da sua importação, né? A gente chama muito a atenção, porque, poxa, se eu sei o que está sendo importado, né? Se eu tenho cuidado ali, às vezes quando a gente se aprofunda um pouco mais ali na operação do importador, para entender todo o cuidado que ele tem ali dentro da parte de escolher o fornecedor, né, fazer análise de rota, né, para entender realmente como que ele vai conseguir atender o planejamento realmente dele ali, para não ter nenhum tipo de ruptura, por exemplo, né, para poder atender o mercado interno. Esse relacionamento com o próprio fornecedor, o quão confiável, né, esse fornecedor é em termos de qualidade, entrega, prazos, né, uma série de pontos realmente que são avaliados, né, e aí quando a gente entra, passa a fronteira realmente, né, e vem para esse cenário que é um pouco mais nosso aqui interno, acho que o nível de cuidado ele precisa ser igual e ele é a continuidade dessa história, no fim das contas. Porque eu sempre digo, cara, o profissional, a pessoa que sabe exatamente o que aquilo representa, né, todos os detalhes, é você que está importando, é você que trabalha naquele mercado. Não tem coisa mais, vamos dizer assim, para mim, pelo menos, né, não tem coisa mais inspiradora realmente quando a gente fala de tudo isso, que é sentar com o importador, alguém que está lá dentro da operação, e ele te conta toda aquela história. Mas ele está ali te contando a operação, né? Você visita uma fábrica, uma coisa, ele te conta, olha, aqui assim, vem assim, acontece assado e tal. E aí, quando você vai entrando nesses pormenores, que naturalmente vão envolvendo outros profissionais, a gente percebe realmente isso. E aí eu puxei realmente esse ponto de qual que é o gargalo, né? O que hoje talvez, qual que é o calcanhar de Aquiles aqui? A gente sabe que é a classificação fiscal, mas eu não sei se é um pouco desse medo, ou assim, realmente a questão ser um pouco mais rasa, não se aprofundar. Enquanto o Raya falava, eu lembrei de uma coisa, assim, né? Às vezes a gente, aquela analogia do e-mail, quando você manda, você fala assim, você quer mandar um e-mail só para você se livrar daquela demanda e isso vai te voltar e aí você vai trocar 50 e-mails? Ou você quer fazer um e-mail bom, bem estruturado, né? Com começo, meio e fim, que ele só vai uma vez e não retorna mais. Eu acho que é a forma, e nessa nossa área é assim, né? Tem muito e-mail trocado ainda, né? O e-mail ainda segue sendo a maior ferramenta aí de comunicação, né? Até para validação realmente e armazenamento de informações, enfim. Então, acho que é legal, né? Para quem realmente nos ouve aqui, fazer, sabe, essa comparação, assim, poxa, deixa eu escrever aqui de um jeito que vai uma vez só, né, que vai passar liso, né, eu quero, né, então se resguardar, gastar um pouquinho mais de tempo ali realmente construindo isso, baseado já em todos os critérios que são utilizados, para a gente não ter esse problema de fato, né, e de novo, começar, eu brinco muito, né, eu leciono, então a gente fala muito com um aluno, é mais fácil, né, quando você está lecionando, falar em vez de no dia a dia. E aí tem ali, você pode fazer, sei lá, algumas simulações, pode criar um cenário totalmente hipotético, né? Vai construindo ali, não deixa para fazer isso só quando realmente precisar, né? Porque
porque realmente essa é insegurança, eu não consigo dizer outra coisa, porque competência todo mundo tem. A informação, ela está aí na mão de todo mundo, né? É realmente a insegurança de não fazer alguma coisa errado, e aí eu vou dar um jeitinho aqui, vou fazer assim, vou ver se passa, né? Se não passar, como o Raia falou, item tal, item 6 e 1, vamos ver se passa. Deixa o auditor, deixa a pessoa lá do outro lado interpretar do jeito que ela bem entender. E não funciona assim, né, gente? Acho que vale, assim, realmente ter um pouco mais de cuidado aí nesse sentido, né? E aí, puxando um pouquinho, né? A gente falou muito sobre os problemas, né? Acho que é mais uma forma aqui da gente realmente refletir sobre tudo, né? Mas acho que é legal a gente trazer também os ganhos, né? Comentar um pouco sobre os ganhos dessa mudança, dessa transformação. Tá, tudo bem, agora eu tenho que me adaptar, eu tenho que estudar algo novo, é um sistema novo. E aí, né? A gente já falou da modernização, eu acho que realmente o Brasil tem potencial para muito mais, para se equiparar a outros países que estão bem mais desenvolvidos nesse sentido, mas vamos olhar para quem está na ponta, realmente, para quem está no dia a dia, porque às vezes é difícil a gente deixar refletir realmente, né, quais são os ganhos, as oportunidades reais, né, que impactam realmente quem está utilizando o sistema, quem está trabalhando ali no dia a dia. Perfeito. Eu acho que passada a turbulência da entrada de um novo documento, de um novo portal, né? Eu sou uma grande entusiasta dessa reformulação. Eu lembro que em alguma das palestras que eu assisti, a Receita Federal falando da redundância de preenchimento de informação, quantas vezes precisavam ser preenchidos um CNPJ do embarcador para você concluir um processo, né? E a tendência é que isso acabe completamente, porque você vai preencher a informação ali no catálogo de produtos e aí você vai ter que mandar aquilo ali para um anuente, você pega e busca a informação da mesma origem quando você for preencher e efetivar a sua importação e enviar isso submeter isso para a Receita Federal. Eu estava falando aqui sobre a classificação fiscal e o Classif, que é um módulo dentro do Portal Único, ele foi premiado. Até é complicado falar isso na frente do Caio, porque eu não testei e ele deve ter testado. Eu quero também, estou curiosa para saber a opinião dele. Mas o Classif dizem que utiliza inteligência artificial para chegar na classificação fiscal correta, né? Então, se você coloca ali, sei lá, a marca iPhone ao invés de um smartphone, ou se você coloca a marca de um refrigerante e aí aparece bebida gaseificada, ou drones, etc. e tal. Foi até num evento que o Rio de Janeiro sediou, que foi da OMA, ano passado. E esse como é que se chama? Módulo dentro do Portal Único chegou a ser premiado. Então, me parece que a Receita Federal está nos dando ferramentas para que a gente também se adapte a essa nova forma de importar no país. Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender um jabá, mas o jabá não é da minha empresa, é da Comissão de Direito Aduaneiro lá de Campinas. O ano que vem, a gente vem com bastante novidades, para fevereiro, eu ainda não posso divulgar a data, que é o Classification Day. A gente criou lá, toda a parte da comissão, a gente criou o Classification Day. O primeiro Classification Day foi o Luiz, que ele é o responsável pelo Classif. O que a Amanda falou realmente teve uma série de prêmios. E ele, quando nós estávamos lá, o primeiro insight que ele acabou fazendo foi assim, escreveu iPhone. O Classif indicava a classificação. Toyota, ele indicava a classificação. Claro, tem uma estrutura, um disclaimer informando, olha, você tem que analisar melhor, você tem que ver as características. Mas o que o Classif agora ele fez a reunião das soluções de consulta, ele fez a reunião dos ditames, ele fez essas informações que você tem de inteligência artificial. E ele tem uma base, quando você fala assim, quando você pensa em classificação, é muito importante a base de dados que você tem. E a base de dados que está sendo utilizada no Classif é a base do Syscomex de 30 anos. Então, você vê que realmente as indicações que ele faz com certa consistência. Sim, porque então, tem um histórico bem grande, né, Raia? O histórico dele é bem grande, teve até um teste da própria OMA, teve um, eu não sei se chamava Barracuda, alguma coisa assim, que eu fiz alguns testes, não estava funcionando tão bem. Não dá para você imaginar que a inteligência artificial vai resolver tudo. Se você pensa em regras de classificação, quando você fala da característica essencial, o artigo completo, incompleto, essas coisas não vai resolver. Mas o Classif em si, uma classificação mais básica, ele vai te dar uma orientação de como você consegue chegar. E aí a gente começa a perceber a própria evolução da Receita. Então, assim, quando eu tive na OMA já em 2019 e outros anos, em termos de tecnologia, a Receita do Brasil sempre foi elogiada.
sempre foi elogiada em desenvolvimento de tecnologia. Então, agora você começa a imaginar uma situação assim, por exemplo, descrição. Descrição sempre foi um problema. Como que você vai tratar a descrição? Como que tem que ser a descrição? Os atributos, eu sei que realmente alguns atributos deixaram em stand-by, foram retirados de tudo, mas os atributos são uma tremenda referência para que você possa conseguir fazer uma descrição adequada. E o grande detalhe que eu acho de tudo isso daí, o que a Amanda também comentou, é você saber usar a ferramenta. A ferramenta está disponível. E eu sempre brinco, assim, em algumas palestras, eu fiz algumas palestras, que a minha pergunta, e aí no final eu coloco aquele slide do Trump, né? Tem um slide do Trump que ele faz assim, né? Brincando, é assim, o que as empresas estão utilizando de tecnologia? O que as empresas estão preparadas ou estão se adaptando com tecnologia para poder ser usado? Porque a receita está aí, gerenciamento de risco, uma série de coisas. Eu acho que, no contexto geral, praticamente você vai separar o joio do trigo. Da mesma forma que o Syscomex foi uma referência e criou um banco de dados, daqui a alguns anos, quando você tiver 2 catálogos de produtos, mesma mercadoria, mesmo fabricante, NCMs diferentes e valores diferentes, alguma coisa está errado. Então, isso praticamente vai começar a fazer um filtro. É óbvio que esse filtro vai existir. Então, por isso que eu acho que assim, a empresa tem que estar preparada para isso. Tecnologicamente, ela tem que ver que ferramenta que ela pode usar, como ela pode usar, porque é toda uma adaptação. E em termos de evolução, eu acho que é muito significativo. Existe um ganho muito grande. Em termos de tempo, em termos de desembaraço, a gente já vê hoje várias mercadorias sendo desembaraçadas. A gente sabe que no passado, como que era, muitas questões de classificação, era uma decisão, um poder discricionário do fiscal. Hoje, normalmente, é sempre pautado no gerenciamento de risco. E o gerenciamento de risco, eu vou falar, ele está bem afiadinho, está bem ajustado, que normalmente, quando ele indica alguma coisa, tem algum problema. Eu vejo pelos laudos que eu acabo fazendo pela Receita Federal, quando ele indica, normalmente tem algum problema. Então, a pergunta é, tá bom, você tem uma série de classificação, você está checando isso? Porque, assim, não adianta, eu volto sempre e falo muito na questão do banco de dados. Vamos refazer, vamos colocar. Mas você tem que sanear isso. Porque, assim, vamos usar o que a gente fez no passado. Tá bom, mas será que o que você fez no passado, talvez por uma questão de atender, ok, mas você tem que revisar. E essas situações, o que às vezes me chama a atenção, quando a gente pensa nas questões das multas e acaba acontecendo, eu acho que as empresas deveriam pensar assim, olha, essa é a minha mercadoria, fazer 80-20. Isso aqui é meu carro-chefe? Eu posso ter um problema aqui de revisão de 5 anos? Posso. Então, você tem que checar. Lá no escritório, vira e mexe, acho que às vezes a fala acaba sendo até repetitiva, mas alguns anos atrás, quando a gente trabalhava em laudos técnicos de classificação para poder estar atuando junto ao importador, numa questão do auto-infração, chegava a autos de 10 milhões. Eu falava, meu Deus, 10 milhões. Aí foi 50, 220. Atualmente, a gente está num caso que é meio bi. Nossa. Então, aí eu pergunto, será que meio bi quebra uma empresa? Então, será que não teriam checado isso antes? Será que ele não deveria ter feito hoje, que é muito fácil, um processo de solução de consulta? Hoje, o processo de solução de consulta, em média, talvez vai demorar uns 6 meses, antes demoravam 2 anos. No passado, hoje, se você entrar no Normas, você tem as soluções de consulta. No passado, você tinha que ir num diário oficial. Então, existe uma evolução e está melhorando para todos. Mas você tem que ter acesso à informação e você tem que saber usar. É o meu ponto. Eu acho que isso que é o principal. Excelente. Acho que foi cirúrgica assim, a tua fala, Raia, porque é o que a gente, enquanto empresa, obviamente, de tecnologia, né, tenta trazer para o mercado. Que a tecnologia, né, ou seja, as ferramentas que são disponibilizadas, independente se você contrata, né, se está sendo disponibilizado por órgão público, ela vem muito com o intuito de apoiar, né, de ajudar, né. Esse trabalho ele ainda segue sendo um trabalho daquele profissional, né. Não tem coisa mais gostosa que tem você estar fazendo algo e de repente você vê que aquele trabalho repetitivo, né, você já conseguiu substituir, você está ali para tomar uma decisão, para fazer uma análise, né? A gente tem um estudo aqui que a gente apresenta também bastante para as empresas, né, terem um pouco desse contexto, dessa noção, é que você consegue reduzir de um analista, né, que é quem está ali realmente no dia a dia tratando dessas questões, o tempo dele em até 72%.
de digitação, do tempo que ele gasta acompanhando cada estágio do processo de ponta a ponta, né, desde o início lá da negociação da importação, enfim, né, da compra e da venda até realmente a finalização, devolução de vazio e tudo mais, tem uma série de pessoas, né, mesmo que sejam diferentes analistas. Então, se a gente soma tudo isso, né, a quantidade de horas que esse pessoal utiliza ali, você consegue reduzir em até 70%. Então, assim, além disso, tem esse fator do 80-20, né? Eu já ouvi muitas empresas assim, olha, eu quero resolver esses casos aqui que é feijão com arroz, né? Que a gente resolve com as 5 pés nas costas, porque é parametrizar, né? As coisas elas vão sendo resolvidas, essas etapas do processo vão sendo resolvidas, e eu deixo realmente, né, o meu profissional ou eu, enquanto profissional, para atuar em tomar uma decisão, em pegar aquele processo e falar, não, esse aqui, deixa que eu mesmo vou cuidar pessoalmente. Eu acho que essa visão, né, essa é a grande virada de chave aí. Pessoal, eu sempre falo isso, né? A gente começa os papos e a gente vai se empolgando e a coisa vai ficando bacana e dá vontade de conversar muito mais. Mas a gente está chegando ao fim desse papo. A ideia era né? Já, olha, né? Vai assim, ó, passa voando. Mas acho que dando uma recapitulada aqui para quem está conosco, né? A gente veio, né? Recapitulando então a entrada da DUIMP, né? O porquê que o novo processo de importação ele existiu, quais são os gargalos, né? O que hoje, né? Tem sido aí os empecilhos realmente das empresas, né? A gente trouxe muito a questão da classificação fiscal e através do RAIA, né? Os pontos importantíssimos que a Amanda trouxe ali, realmente refletindo sobre a jornada realmente da importação, acho que a gente pode chamar dessa forma, né? E agora, por fim, aí trazendo muito dessa visão dos ganhos, né? E convidando vocês realmente a estar mais próximos de ferramentas, dos processos, né? Que envolvam tecnologias, né? Que estejam mais atuantes, então, com as ferramentas que estão disponíveis no mercado. Não adianta a gente, né, fingir que nada está acontecendo, porque o futuro ele já é agora, né? Então eu vou deixar o espaço aqui para a Raia, Amanda, né, para vocês, enfim, se despedirem aqui de quem esteve conosco até esse momento. Sempre uma honra estar com vocês, amei passar esse recado, né? Somos sim entusiastas do novo processo de importação, da reformulação do comércio exterior. Acho que um ponto que vocês tocaram aí no último bate-bola sobre revisão aduaneira, banco de dados, os últimos 5 anos, a gente sabe que existe aí a denúncia espontânea, a gente precisa ter tempo para sair da operação, como a Moni falou, e atuar no tático. O que seria esse tático? Gente, um erro de classificação, você tem uma multa de 1% do seu valor aduaneiro, né? Então, vamos pensar direitinho, vamos estruturar a operação com inteligência, redirecionar os esforços para isso, para gerar valor, para agregar valor, e o protagonismo aduaneiro, que eu sempre defendo, é uma bandeira minha. Eu acho que o aduaneiro dentro das companhias precisa ter esse spotlight, precisa estar sempre na mesa da discussão, seja para defender a DUIMP ou para também discutir reforma tributária. O aduaneiro precisa estar na mesa, então só essa minha última mensagem de sempre aí. Obrigada, Amanda. Raia. Eu quero agradecer a Logcomex, quero agradecer a vocês, Mônica, quero agradecer a Amanda. A gente já teve outros episódios. E, claro, sempre ficar com a gente. Para você ter uma ideia, acho que o último que nós fizemos, né, o anterior, foi 1h30 e a gente falou, acabou? Mas a gente tem tanta coisa ainda para falar. Então, assim, muito obrigado a Logcomex. Eu acho que é um ponto, é aquilo que você falou, uma virada de chave. Acho que é importante ter tecnologia, é importante você ter um parceiro do seu lado, é importante você saber escolher quem está do teu lado para que possa te dar um suporte necessário. Eu acho que é importante você participar de todos esses eventos que estão acontecendo e, importantíssimo, o empresariado se conscientizar e saber de tudo isso daí. Porque um ponto que eu penso é assim, ok, hoje a gente está onde? A gente está pensando em DUIMP, inteligência artificial, com todo esse controle, gerenciamento de risco, tudo isso daí. Tá, para importação. Daqui a pouco essa ferramenta vai estar onde? Na indústria e no comércio. É uma evolução. E temos que se adaptar. Obrigado, muito bom estar com vocês, meninas.
Eu que agradeço, a gente agradece também a todo mundo que esteve acompanhando essa live. A gente diz aqui na Log, né, que o nosso intuito é ajudar as empresas a transformar a forma, né, como as empresas fazem o comércio exterior, né, para isso que a gente existe, e muito se fala sobre os profissionais, né, será que essa profissão ou aquela vai acabar, essa posição ou aquela, não, né, a gente está junto nessa, realmente, surfando essa onda realmente da inovação, né, e da transformação. Eu sempre brinco, é uma fala que acho que para quem acompanha aqui os nossos fóruns, né, já me ouvi dizer que o comércio exterior ele nunca vai acabar porque nunca vai deixar de existir a necessidade dos países fazerem trocas, né, comerciais entre si. Então, é uma coisa assim que existe desde o tempo que a gente via coisas nos livros de história, com escambo, né? Não tem um país autossuficiente que não dependa de outro. Então, isso é global, né? Isso é uma coisa que, de fato, é uma necessidade, né? E que no Brasil, nossa, nem se fala, né? O nosso posicionamento frente ao comércio internacional, ele é fortíssimo, né? A gente tem aí um volume muito, muito grande. Então, muito obrigado, pessoal, por estarem conosco aqui. Lembrando que esse é o nosso primeiro dia. A gente convida vocês a estar nos próximos 2 dias conosco. E as próximas lives são aí, entendendo o calendário de desligamento da LI e da DI. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, né? Ali nas fases do calendário, né? Vai trazer um pouquinho mais, de maneira mais didática, porque esse aqui, querendo ou não, foi um papo mais para a gente realmente desvendar os principais mistérios ou tirar aí alguns empecilhos em relação a no INPE, né? A gente quer entrar um pouco mais a fundo ainda no calendário de desligamento da LI e da DI, e no terceiro dia ali, então, falar um pouquinho sobre a transformação, né, do novo portal, do novo processo de importação, como valor agregado ali dos serviços que são prestados, né? Porque isso é um ponto. Olha, esse terceiro dia vai ser excelente aí para você, profissional, que quer entender como monetizar mesmo, né? Como transformar isso em oportunidade de fato. Então, não percam os próximos dias. A gente convida vocês para estar aqui. Amanda, Raia, muito obrigada. E com certeza, olha, eu vou dizer para vocês, com certeza até a próxima, porque muito em breve a gente deve estar junto novamente. Legal, Até a obrigado. Um próxima. abraço. Até mais. Tudo bom Estarei para vocês. assistindo, hein? Estarei assistindo os próximos 2 episódios. Esse terceiro já fiquei curiosa. Perfeito, gente. Vejo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.